Bom dia a todos e todas. Hoje eu quero falar da felicidade. Felicidade. Um amigo outro dia estava perguntando o que é a felicidade nesses tempos difíceis. Essa pergunta me deixou intrigado. E eu pensei, realmente a gente não tem muito motivo para estar feliz nesses tempos. É uma coisa, é outra, é pandemia, é Bolsonaro, é a ameaça que tem de um fechamento, de um golpe. Nossa Senhora! E o mundo também está numa situação muito difícil, apesar da gente estar começando a sair, em termos de mundo, começando a sair da pandemia. Isso é bom. Mas o que é a felicidade? Eu lembro que quando eu era criança, havia momentos que eu era muito feliz. Eu era feliz quando ia jogar bola. Era uma beleza, era uma felicidade. É lógico, de vez em quando estropiava o pé, quebrava, brigava. Aí era uma tristeza só. Felicidade era brincar na rua, até de guerra de mamona. Triste era quando tomavam uma estilingada na cara. Às vezes a gente pegava e gostava de risco, então fazia uma finca. Finca era um ferro fino, pesado, que a gente pedia para algum mecânico amolar, afiar para a gente, fazia uma pontinha bem aguda, colocava pena na extremidade oposta e jogava como se fosse um dardo pesado. Lógico, os pais não viam isso, né? Quando viam, a gente tomava umas palmadas. E a gente jogava nas árvores e tudo. E de vez em quando a molecada resolvia, se juntava tudo, fazia um bolo de menino, uns 10, 20 juntos, assim, tudo abraçado, jogava a finca para cima e saía correndo. Porque se aquilo caísse na cabeça, nossa, fincava, né? Como o nome dizia. Uma vez, um amigo correndo, essa finca fincou na batata da perna dele, na panturrilha. Então era uma dor tremenda, era uma preocupação, era tirar a coisa e esconder o machucado do pai e da mãe. Às vezes, joelhos ralados, dedos quebrados de chutar toco. Uma vez chutei um toco de marcar poste. Era um toco que devia ter uns 1 metro de profundidade. Enterrado, só aparecia a cabecinha do toco vermelho. Eu pensei que era um toquinho e chutei. Arrebentei o meu dedão, virou quase que uma couve-flor. Então a gente tinha a felicidade, a alegria dessas coisinhas mínimas e tinha a tristeza da dor, dos castigos, e tinha a rotina também da escola. Na rotina da escola a gente não era muito feliz, não. Para ir para a aula era um peso, uma dificuldade. No entanto, tinha alegria de compensação na hora que voltava. Tinha alegria do recreio. Tinha alegria também do coreto. Não sei, a molecada hoje não deve saber a banda tocando na praça, o coreto. E a molecada toda brincando em volta. Isso era comum ainda na minha época de infância. Era outra alegria também, ir assistir a banda tocar na praça. O cinema também nas sextas-feiras, o seriado, que eu já falei outra vez, também era outra alegria. E a felicidade, então, eram momentos que a gente vivia. E às vezes passavam dificuldades, às vezes a gente passava por apertos. Na vida adulta, as coisas são parecidas. Há momentos que a gente é feliz, que parece que a felicidade chega na vida da gente e que vai ficar. Há momentos que existe uma normalidade, algumas vezes um pouquinho mais entediante, outras vezes com altos e baixos, e há vezes que parece que é um sofrimento. A época de vacas magras, a época das pragas. Mas tudo isso passa. Agora eu penso, o que seria a felicidade se não fosse esse contraste que existe entre a dor e o prazer, a esperança e o desalento,
Parece que a realidade funciona por oposições, contrapontos, e que a gente só tem medida da felicidade na medida que a gente encontra também dificuldades, que a gente tem alguns sofrimentos. Alguns momentos o sofrimento parece intolerável. Eu tenho a ideia de que quando é intolerável de tudo, a vida acaba. Houve uma época que eu achava que a felicidade era o seguinte: na vida existem condições objetivas e subjetivas. Condições objetivas são aquelas que em determinado momento a gente não pode mudar. Elas existem independente da gente, independente de nossas vontades. É o que está acontecendo, são os fatos. Obviamente você pode mudar os fatos num processo de ação, etc. E tal. Mas no momento que o fato existe, você tem de considerá-lo como tal. Hoje a pandemia é um fato. Esse fato poderia ter sido tratado de uma forma ou de outra. As condições subjetivas de tratar esse fato são as que estão aí. O negacionismo imperando, mortes acontecendo adoidadas, as mortes são objetivas, são uma realidade objetiva, apesar de serem negadas, mas a forma que trata os fatos, a forma que você encara os fatos é subjetivismo, é a forma subjetiva. Vamos dizer, a ação em si ela é objetiva, mas a forma que você encara e o tratamento que você dá depende de uma certa subjetividade, depende de uma posição política, depende de uma posição humana, depende de um amor pela vida, ou um negacionismo, ou uma visão atrasada, medieval, genocida. Nós podemos mudar os fatos. E os fatos estão aí. Como nós vamos encarar esse fato? A felicidade é um estado de espírito, é um estado da alma, é uma sensação, é uma emoção. Não é um fato em si, não é um fato objetivo. É uma situação, um sentimento, é uma subjetividade. É como eu encaro os fatos. Eu posso encarar os fatos de uma maneira negativa, ir para baixo, assumir os fatos como inevitáveis, me submeter a eles, me conformar, ou me rebelar e me destruir, ou me autonegar também. A atitude negacionista é essa, é negar os fatos, enfrentar os fatos e impor uma visão anacrônica, uma visão acientífica, uma visão de morte aos fatos, aceitar a morte ou a caminhar em relação aos fatos, aceitando os fatos. A pandemia existe, então vamos seguir com a pandemia e deixar que a imunização de rebanho resolva o problema. Quando tiver morrido todo mundo que tem de morrer, aí acaba a pandemia. Então, nesses momentos, o que seria a felicidade? O que seria um estado de espírito de felicidade? É difícil, é quase impossível ser feliz numa época dessa. Mas, pelo menos a paz, pelo menos a consciência tranquila e um mínimo de coerência a gente tem que ter. Saber que essa situação vai passar. Que se buscamos entender essa realidade objetiva e descobrir as formas de pouco a pouco ir mudando, as formas de relacionarmos com outras pessoas para convencer dessa realidade objetiva e de como precisamos mudar, nós vamos chegar a um momento que isso vai mudar. Tanto a pandemia vai acabar, e as vacinas estão aí por uma pressão popular, por uma pressão da sociedade, por uma pressão da CPI, como essa época de trevas, de obscurantismo e de retrocesso que o Brasil vive, seguramente vai acabar. Se nós temos uma atitude de encarar isso com tranquilidade e com objetividade. Eu acho que a felicidade hoje, quem pode dizer, são os poetas. Eu tenho inveja dos poetas porque eles conseguem, através das palavras ou através da música, através das canções, dizer coisas que o discurso racional não consegue. É como
aquela canção. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, de pronto leve oscila, caindo como uma lágrima de amor. A felicidade é isso. A felicidade são momentos. Vamos ser felizes. Vamos ter bons momentos. Obrigado.